Bem-vindo ao Serviço Divino, um podcast dedicado a explorar a profundidade da fé cristã a partir da teologia e da liturgia luterana. A cada episódio, você é convidado a refletir sobre temas bíblicos, confessionais e práticos que moldam a vida cristã, dentro da rica tradição da Igreja Luterana. Este podcast é apresentado pelo pastor Felipe Chuamba Lopes, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Se você busca aprender mais sobre a liturgia, teologia, história da igreja, ou simplesmente deseja crescer na fé, este espaço é para você. Acomode-se e prepare-se para um tempo de aprendizado e edificação. Está começando agora o Serviço Divino. Olá, que bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Se você tem acompanhado essa série sobre o livro de Concórdia, já sabe que ele é o livro que reúne os documentos que expressam a fé da Igreja Luterana, sempre com base na Palavra de Deus. Esses documentos formam o coração da nossa confissão, mostrando o que cremos, ensinamos e confessamos como luteranos. Mas talvez você já tenha percebido algo curioso. O livro de Concórdia começa com 3 credos muito antigos da Igreja Cristã. Antes de apresentar a Confissão de Augsburgo, os catecismos ou qualquer outro texto da Reforma, ele traz o credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano. E aí surge a pergunta, por que isso? Por que um livro luterano começa com credos que foram escritos muitos séculos antes de Lutero nascer? A resposta é simples, mas muito profunda. A Igreja Luterana não nasceu como uma nova igreja. Ela não surgiu com a intenção de fundar algo inédito ou criar uma nova fé. A Igreja Luterana é, na verdade, a continuação da única Igreja de Cristo, reformada segundo a Palavra de Deus. Desde o início, Lutero e os reformadores fizeram questão de deixar isso bem claro. Eles não estavam ensinando uma fé diferente, mas confessando a mesma fé universal, a mesma fé dos apóstolos, dos mártires e dos pais da igreja. A reforma não foi uma ruptura, mas um chamado para que a igreja voltasse às suas raízes, à pureza do evangelho e à centralidade de Cristo. Essa fé comum, herdada dos primeiros séculos da igreja, está resumida nos credos ecumênicos. E é por isso que o livro de Concórdia começa com eles. A palavra ecumênico não tem aqui o sentido moderno de união entre religiões diferentes ou entre várias denominações. Ela vem do grego oikoumene, que quer dizer toda a terra habitada. Ou seja, ecumênico se refere à fé cristã confessada por toda a igreja espalhada pelo mundo. A fé comum a todos os cristãos fiéis em todos os tempos e em todos os lugares. Esses 3 credos são chamados de ecumênicos porque, ao longo da história, foram reconhecidos e aceitos por toda a cristandade verdadeira, por aqueles que creem na Trindade, na encarnação do Filho de Deus e na salvação pela graça em Cristo. Eles são confissões universais formuladas para proteger a Igreja contra os erros e as heresias e para ensinar claramente a fé verdadeira de acordo com as Escrituras. Vamos relembrar brevemente cada um deles. O primeiro é o credo apostólico, o mais curto e mais simples dos 3. Ele surgiu nos primeiros séculos da igreja como uma confissão de fé usada no batismo. Naquela época, quem seria batizado precisava declarar publicamente no que cria, e assim nascia o texto do credo, que se tornou também uma ferramenta de ensino para novos cristãos. Ele tem uma estrutura trinitária muito clara. Fala sobre Deus Pai, o Criador, sobre Deus Filho, o Redentor, e sobre Deus Espírito Santo, o Santificador. Até hoje, o credo apostólico é usado nos cultos cristãos, inclusive na liturgia luterana, sendo recitado por cristãos do mundo todo como um resumo da fé bíblica. O segundo é o credo niceno, escrito originalmente no ano 325 e completado em 381. Ele surgiu em um momento de crise na igreja,
quando um sacerdote chamado Ário começou a ensinar que Jesus não era verdadeiramente Deus, mas apenas uma criatura muito especial. Essa heresia, chamada de arianismo, causou grande confusão. Então os bispos da igreja se reuniram nos concílios de Nicéia e Constantinopla para reafirmar o que a Bíblia ensina sobre Jesus, que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O credo niceno afirma com toda clareza que o Filho é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, e que é da mesma essência que o Pai. Ele também confessa que o Espírito Santo é Senhor e doador da vida, confirmando a fé trinitária da igreja. É um texto profundamente teológico, mas ao mesmo tempo simples em sua mensagem. Jesus é Deus conosco, o mesmo Deus que o Pai e o Espírito Santo. Por fim, temos o credo atanasiano, o mais longo e mais detalhado dos três. Ele surgiu alguns séculos depois e tem como foco principal explicar com precisão a doutrina da Trindade e também a encarnação de Cristo. Esse credo é conhecido por suas afirmações claras e cuidadosas sobre quem é Deus e quem é Jesus. Ele diz, por exemplo, que adoramos um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade. E também ensina que Jesus é Deus e homem, uma só pessoa, não confundindo as naturezas nem dividindo a substância. O credo atanasiano é usado especialmente em ocasiões litúrgicas mais solenes, como, por exemplo, o Domingo da Santíssima Trindade. Mas o seu valor é permanente. Ele é uma joia da teologia cristã e um testemunho profundo da fé na Trindade e na encarnação. Agora que entendemos um pouco o conteúdo de cada credo, podemos voltar à pergunta inicial. Por que o livro de Concórdia começa com eles? A resposta é que os credos são testemunhos fiéis da mesma fé bíblica que os reformadores confessaram. Eles mostram que a reforma não foi um rompimento com a história da igreja, mas uma volta à fidelidade das Escrituras. Os reformadores não queriam apagar o passado, mas purificar a igreja de ensinamentos e práticas que haviam se desviado da palavra de Deus. Ao colocar os credos no início, o livro de Concórdia está dizendo, em outras palavras, esta é a base. Essa é a fé da igreja. Esta é a verdade que confessamos em comum com todos os cristãos fiéis em todos os tempos e lugares. Além disso, os credos ecumênicos funcionam como fundamento doutrinário para toda a teologia luterana. Nenhum ensinamento da Reforma pode contrariar os credos da Igreja Antiga. Pelo contrário, tudo o que os luteranos ensinam deve estar em perfeita harmonia com eles, porque esses credos estão enraizados nas próprias Escrituras Sagradas. É por isso que, até hoje, todo pastor luterano, quando é ordenado, confessa publicamente a sua fé nesses três credos, reconhecendo que eles são fiéis testemunhos da verdade revelada por Deus. Iniciar o livro de Concórdia com os credos ecumênicos é, portanto, uma confissão poderosa. É uma forma de dizer ao mundo que a fé luterana é cristã, é bíblica e é universal. Ela não é uma invenção nova, não é um movimento isolado, mas é a mesma fé dos apóstolos e dos pais da igreja, agora restaurada e purificada pela luz da palavra de Deus. O lugar de destaque dado aos credos antigos no início do livro de Concórdia é uma verdadeira confissão de humildade, fidelidade e continuidade. Os reformadores poderiam ter começado com seus próprios escritos, mas decidiram começar com as palavras da igreja antiga. Isso mostra que o luteranismo não se entende como uma nova denominação, mas como a igreja de sempre, que se mantém fiel à verdade de Cristo revelada nas Escrituras. Nós, luteranos, não queremos outra fé. Nós não precisamos de algo novo, de doutrinas modernas ou de ideias que mudem conforme o tempo. O que nós queremos é a fé verdadeira, a fé centrada em Cristo, baseado na palavra de Deus e proclamada pela igreja desde o princípio. Por isso, os credos antigos não estão apenas no início do livro de Concórdia, mas também no coração da nossa fé. Eles nos lembram quem é Deus, quem é Jesus, o que Ele fez por nós e o que significa viver como cristãos. Eles nos unem a todos os que vieram antes de nós e também àqueles que virão depois. Essa é a fé que confessamos, essa é a fé que vivemos e essa é a fé que queremos transmitir a cada nova geração de cristãos, até que o Senhor venha.
E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Serviço Divino. Que este momento tenha sido edificante para o seu coração e inspirador para a sua caminhada na fé. Se este conteúdo falou com você, compartilhe com seus amigos, sua família, com sua igreja. Espalhe essa mensagem de paz e esperança. Você também pode nos seguir e deixar seu comentário. A sua participação ajuda muito esse projeto a alcançar mais pessoas. Que o Senhor, em sua graça e amor, conduza os seus passos, fortaleça sua fé e encha sua vida de paz. Deus abençoe você e até o próximo episódio.